Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Se você tem celular ligado, desliga, tá? Pastor, eu estou com a minha Bíblia no celular. Eu leio a Bíblia pelo aplicativo no celular. Então faz o seguinte, põe o teu celular no modo avião. Para não entrar o WhatsApp, para não entrar Instagram, coisas que podem desviar sua atenção. Esse momento é especial, porque Deus quer falar com você. Você não veio aqui para isso? Para que a gente vem numa igreja? Não é para ouvir a palavra de Deus? Êxodo 33, 20. E disse mais, Deus falando, né? Deus falando. E Deus disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Forte, né? Moisés queria ver a face de Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus, mas ele queria mais. Aí Deus fala isso para ele: Moisés, não dá. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum, diga homem nenhum, verá a minha face e viverá. É forte isso, né? Muito forte. Deus, Ele não deixa a gente ver a face dele, porque o pecador morre quando ele contempla a santidade de Deus. E Moisés não era um pecador, hein? Moisés era um homem santo. Deus falou: nem você, Moisés, homem nenhum. É muito forte, né? Homem nenhum poderá ver a minha face e viverá. Agora nós vamos aprender sobre isso, amém? Moisés, ele foi adotado ainda bebê pela filha do faraó, porque havia um decreto imperial, uma ordem de faraó, de que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto logo após o parto. E esconderam Moisés durante um bom tempo, até que não foi mais possível escondê-lo, não é? Aí colocaram ele num cesto que estava devidamente protegido com betume e colocaram nas águas do rio Nilo, e o bercinho, aquele cestinho improvisado, foi indo com as águas, com a correnteza, e a irmã mais velha daquela criança, que na época era uma menina, foi acompanhando de longe, para saber aonde que aquele cestinho iria parar. E o cestinho para justamente ali no palácio de Faraó, à beira do rio Nilo, quando a filha dele foi se banhar. Aí ela viu o cesto, mandou buscar, e quando viu o bebezinho se apaixonou na hora, porque ela não tinha filhos. Ela viu que era uma criança hebreia, e porque tinha panos hebreus ali, e ela escondeu o pano hebreu, escondeu, e adotou a criança. Quando ela pegou a criança, a irmãzinha do bebê chegou na princesa e falou assim: a senhora quer que eu arrume uma ama de leite para tomar conta desse bebezinho? Porque a filha do faraó não tinha leite, né? Ela nunca tinha sido mãe. Aí a princesa disse: eu quero. E a menina sabiamente foi buscar a própria mãe do bebê, como se fosse uma ama de leite. Falou: essa mulher tem muito leite. Então você vai amamentar esse bebezinho que é meu agora, e eu vou te pagar um salário. Bênção grande, né? Você vê, o filho foi protegido, e a mãe de Moisés foi contratada como ama de leite, podia ficar com o filho, e agora protegido pela filha do faraó. Só que ele foi criado como egípcio, até os 40 anos de idade, aprendeu toda a ciência do Egito, toda a cultura egípcia, cresceu como egípcio, artes marciais, combates, aprendeu tudo. Aos 40 anos, ele fica sabendo a verdade, tenta libertar o povo de Israel com a sua própria mão, mata um egípcio, e o faraó diz para ele: eu não vou te matar, Moisés, mas você suma do Egito.
e se você voltar a pôr os pés aqui, você morrerá. E Moisés foi exilado do Egito aos 40 anos de idade. E para resumir, ele vai acabar num povoado lá no meio do deserto, onde ele defende umas mulheres, umas moças, e essas moças apresentam o estranho, que era Moisés, para o seu pai, e ele é contratado para tomar conta das ovelhas daquele homem, que era um homem rico, e era um sacerdote também. Então Moisés vai ficar ali, no anonimato, durante mais 40 anos. Olha, que interessante, não? Ele fica mais 40 anos no deserto, e aqueles 40 anos que ele passa no deserto, cuidando das ovelhas, aqueles 40 anos serão úteis para uma missão futura, que ele ainda não sabe. Porque naqueles 40 anos em que ele tomou conta das ovelhas do seu sogro, ele aprendeu a manter o rebanho vivo, onde só tinha pedra, 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 e onde não tinha água. Nenhuma ovelha morreu de fome ou de sede. São 40 anos onde ele vai aprender a conduzir o rebanho, apesar dos perigos, serpentes, escorpiões, leões, ursos, lobos, chacais. Ele vai conseguir proteger o rebanho do seu sogro e se especializar na sobrevivência no deserto. 40 anos. Uma noite, ele estava lá no meio do deserto. Olha, você tem que ir com a gente para Israel, para saber o que é um deserto. Nós sempre vamos nesse local onde Moisés vivia, que é o Monte Sinai. Nós sempre vamos lá, todo ano nós vamos no Sinai. Quando você olhar aquilo, você vai pensar assim: como que é possível uma ovelha sobreviver nesse deserto que não tem grama, que não tem pastagens e que não tem água? E eram milhares de ovelhas, né? Então Moisés, uma noite ele estava ali, fazendo a vigília do rebanho. Moisés não tem vida com Deus. Moisés ouviu falar de Deus pela primeira vez aos 40 anos de idade, quando a mãe dele falou: você é meu filho, eu não sou uma ama de leite, eu não sou sua babá. A nossa família, o nosso povo foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso, Deus invisível, Criador dos céus e da terra, um Deus que não pode ser adorado por imagens. O nosso povo foi escolhido por este Deus, e você faz parte desse povo. Ele só ouviu falar de Deus, ele não tinha experiência com Deus, está compreendendo? Moisés, ele tinha experiência de vida, 40 anos no Egito, grande experiência secular e de estudos. Experiência de 40 anos no deserto, se tornou um especialista na sobrevivência no deserto, mas essa era a experiência dele. Experiência com Deus, ele não tinha nenhuma. Ele só tinha ouvido falar de Deus. E naquela noite Moisés estava vigiando o rebanho, né, para proteger caso viessem lobos, chacais, ursos, leões. Ele está acordado e ele olha no pé do Monte Sinai um fogo aceso. Ele fica intrigado: como é que esse fogo se acendeu lá? Aí ele vai na direção do fogo e percebe que naquele fogo tem uma pequena árvore, uma sarça. A sarça é uma árvore pequena que dá muito naquela região, muito assim que eu digo, né, isoladamente, mas é uma árvore resistente à seca. É uma árvore que também é chamada por outros nomes lá no Oriente Médio, mas ela é muito resistente à seca. E Moisés vê que aquela pequena árvore está pegando fogo. Ah, é a árvore que está pegando fogo. E ele fica olhando, porque o fogo tem que apagar. Se você põe fogo numa árvore, o fogo sobe, depois ele abaixa e apaga sozinho, não é? Moisés está olhando: ué, mas o fogo não apaga? E ele fica olhando: mas que coisa interessante, esse fogo não apaga. Vou chegar mais perto. E ele vai se aproximando. Quando ele chega bem perto daquele arbusto que queimava, mas não se consumia,
não acabava nunca. Moisés ouve uma voz. Não tinha ninguém lá no monte. Ele não viu ninguém. E ele viu uma voz saindo do meio do fogo daquela árvore. E a voz diz assim: Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés estremeceu, ele não viu ninguém, a voz saiu de dentro daquele fogo que continuava e a árvore não se consumia. Moisés teve tanto medo que ele caiu por terra e cobriu o rosto com o seu manto. E a voz disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Peraí, Abraão, minha mãe falou dele, foi o primeiro do nosso povo, mas o Abraão, pelo que a minha mãe contou, ele viveu há 600 anos atrás. Esse Deus está dizendo que conheceu o nosso antepassado. Minha mãe me contou que o Abraão teve um filho único aos 100 anos de idade, que a nossa descendência é um milagre desse Deus. E o primeiro da nossa raça chamou-se Isaque. E esta voz está dizendo que ele é o Deus de Isaque. Isaque teve 2 filhos, um deles o Jacó, que continuou a nossa família, a nossa descendência. E esta voz está dizendo que é o Deus de Jacó. Moisés começou a tremer. Nesse momento, Moisés teve a primeira experiência real com Deus. Está compreendendo? A primeira experiência pessoal com Deus. Agora, não era mais de ouvir falar. Agora, ele estava ouvindo o próprio Deus. Agora ele estava conhecendo o próprio Deus. Aí, Moisés, nesse momento, recebeu a primeira lição que uma pessoa tem que receber quando tem um encontro verdadeiro com Deus. A primeira coisa que Deus quer que a pessoa que vai conhecê-lo sinta é temor. Moisés temeu, porque o temor do Senhor é o princípio de tudo, é o princípio da sabedoria, diz a palavra. E quando a pessoa tem temor, ela treme na presença de Deus. Por quê? Porque Deus deixa claro: eu sou santo. A pessoa aprende isso. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ela sente temor, como Pedro lá no barco no mar da Galileia, quando Jesus providenciou aquela pesca milagrosa. Pedro sentiu tanto temor que ele caiu de joelhos dentro do barco e disse para Jesus: ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Porque ele sentiu que Jesus é santo, que Jesus é Deus, não é? Então, toda pessoa que tem uma experiência real com Deus, Deus quer que ela sinta primeiramente temor, porque é o princípio da sabedoria, e que a pessoa entenda que Deus é santo, e nós pecadores. Amém? Deus quer que o ser humano entenda isso: eu sou santo. E aquela primeira experiência que Moisés teve com Deus, foi o início de uma amizade. Deus falou: eu vou usar você para tirar o meu povo lá do Egito. Eu sei que você foi ameaçado de morte se voltasse para lá, mas não tenha medo, eu sou contigo. Você vai voltar e falar com o faraó para ele deixar o meu povo ir. E Moisés obedece, e ele vai ser usado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas nunca feitas antes na terra. Olha, Moisés vai ser usado de uma maneira tão extraordinária, e Deus fala com ele o tempo todo. A vida de Moisés, os atos, as coisas que ele faz, são sempre dirigidas por Deus. E Moisés
vendo as maravilhas que Deus opera através dele, como por exemplo a primeira que foi transformar as águas ali do rio Nilo, não é? Em sangue. Aliás, eu diria que essa não foi a primeira maravilha, não. A primeira maravilha foi o cajado dele ter se tornado em cobra, lá no Monte Sinai, né? E a mão dele ter ficado leprosa e depois sarar, né? Eu diria então que lá no Egito, transformar as águas daquele rio imenso. Você sabia que o rio Nilo é considerado maior que o rio Amazonas? Não em volume de água, mas em comprimento, em extensão. Então toda aquela água virar sangue foi um prodígio extraordinário, e muitos outros que Moisés vai operar no Egito pelo poder de Deus. Então Moisés, ele vai crescer na experiência com Deus, mas sempre sabendo que Deus é santo. Toda vez que Moisés vai orar, ele se prostra com o rosto em terra. Moisés, ele vai crescer naquela amizade com Deus, até que chega um dia, de novo lá no Monte Sinai, agora já com o povo liberto. Chega um dia que Moisés fala: eu não quero só ouvir a tua voz, eu não quero só ver a nuvem de glória descendo no monte, sentir o terremoto com a tua presença, não quero só o fogo que eu vejo descer, eu não quero só os sinais que o Senhor opera através de mim, eu quero mais, meu Deus, eu quero ver a tua face. Moisés diz isso: eu quero mais, eu quero ver a tua face, meu Senhor. E é aí que Deus responde o que eu li para você em Êxodo 33, 20. Mas antes de eu ler de novo o versículo 20, vamos ler desde o 18. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E Deus disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Mas Senhor, Moisés prostrado, né? Eu quero ver, eu quero me aprofundar, eu quero te conhecer melhor, eu quero mais intimidade contigo. Eu já ouço a tua palavra, eu já vejo milagres. Não é assim na nossa vida? A gente recebe tantas bênçãos e milagres de Deus, curas, libertações, soluções de problemas, não é? Ele tira a gente do deserto, ou então sustenta a gente no deserto, é verdade ou não é? Hein? Mesmo no deserto Ele te sustenta. Mas a gente quer mais, e Moisés queria mais. Não só os milagres, Senhor, não só as maravilhas, não só os prodígios, não só a tua voz, não só o fogo, não só a nuvem. Eu quero ver a tua face. Moisés, ele queria. Ele ficou frustrado quando Deus disse isso. Deus que vê os corações, na hora olhou para o coração do Moisés e viu que o coração do Moisés ficou muito triste. Deus viu na hora que o Moisés ficou frustrado. Não posso ver a face do Senhor, eu morro se eu ver. Aí, vamos acompanhar o versículo 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. Eis um lugar junto de mim, circula isso, marca aí. Você quer ver a minha face, Moisés? Você não pode ver porque você vai morrer. Mas como eu sei que você quer muito, tem um lugar junto de mim. Está pegando já, né? Quem tem discernimento já está pegando. A rocha. O que diz a Escritura, o Evangelho sobre Jesus?
Ele é a nossa rocha. O que nós estamos aprendendo aqui? Tem um lugar junto de mim, a rocha. Você quer ficar perto de mim mais ainda, quer ter mais intimidade? Você tem que se colocar na rocha. A rocha é Jesus. E ainda diz aqui a palavra, continuando, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Coisa gloriosa, né? Uma fenda na rocha. Quais são as fendas na rocha, hein? Jesus é a nossa rocha. Quais são as fendas na rocha? As fendas abertas pelos cravos, nas mãos e nos pés. E mesmo depois de morto foi aberta uma fenda. Uma fenda, o soldado romano enfiou a lança ali para ver se ele estava morto mesmo, e abriu uma fenda enorme. Ele é a rocha, e da rocha saiu sangue e água. Eu te porei na fenda da rocha. Primeiro, estar na rocha. Segundo, na fenda da rocha. Não adianta a gente falar de Jesus se não entrar nas feridas de Jesus, no sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Está pegando? Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está entendendo agora? Eis aqui um lugar junto a mim, a rocha. Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através das feridas do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aí mesmo assim Moisés não vai ver a face de Deus. O que Moisés vai ver? A rocha. Amém? Você precisa de Deus. Você quer Deus. Toda religião quer Deus, é ou não é? Você vai na Índia, no Japão, em qualquer país do mundo, até os países considerados ateus, todo mundo quer ver Deus. Todo mundo, é um desejo do ser humano. O ser humano quer encontrar o Criador, quer ver o Criador. Mas ninguém pode ter Deus se não tiver Jesus primeiro. Try to act cool, but you knew the truth. Hey, you got that sway, pull me off my track. One look from you and I want you back. Suelta, suelta, don't let go. Suelta, suelta, feel it roll. Red heel stamp on. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole.
We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pillow
like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart, no thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Amém? Por isso que Ele veio, para nos aproximar de Deus. Quando eu era novo convertido, eu ouvi uma palavra que o pastor lá pregou, e ele falou assim: olha, Jesus estava de braços abertos na cruz, com uma mão Ele estava segurando na mão da humanidade, e com a outra mão Ele estava segurando nas mãos de Deus. É Jesus a rocha que está junto de Deus e que nos aproxima de Deus. Mas você só vai ver a face de Deus depois que chegar lá. E você só vai chegar lá se primeiro chegar em Jesus. Pegou? Aí Moisés, ele viu a rocha, e Deus passou, houve terremoto, houve ventania. Ele só viu Deus pelas costas, ele não viu a face de Deus. E olha que Moisés era um homem santo, não era um pecador. Imagina um pecador então querer chegar perto de Deus. Se nem Moisés, que era santo, escolhido por Deus, usado com sinais, prodígios e maravilhas como nunca ninguém foi lá no Antigo Testamento, mais do que Moisés, só Jesus Cristo, né? Só um fez mais maravilhas do que Moisés, Jesus Cristo. E aquele homem, Moisés, tão usado por Deus, tão santo, nem ele podia ver a face de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. A igreja precisa recuperar o temor de Deus. Os cristãos precisam novamente ter temor de Deus, entender que Deus é santo. As igrejas, de modo geral, e eu diria também que até na Paz e Vida, as igrejas estão muito carnalizadas e prostituídas com os costumes do mundo, onde a mentira, o engano, a fraude, a dissimulação, o furto, o roubo, a trapaça, está tudo aí.
Olha, eu sou pastor da Paz e Vida, eu tenho responsabilidade com o rebanho. Deus me colocou nessa missão, como Ele pôs Moisés naquela missão lá para cuidar das ovelhas. Então a missão de um pastor qual é? Cuidar e proteger o rebanho. A minha obrigação é proteger o rebanho. A missão de um pastor é proteger o rebanho. É conduzir o rebanho com segurança para que o rebanho não seja destruído. Essa é a missão de um pastor. Então, hoje nós estamos aqui pensando no que então? Pensando no que? No nosso relacionamento com Deus. Você sabe, quando Deus organiza com Moisés o tabernáculo, Deus diz assim: Moisés, e o sacerdote, além da roupa que eu já desenhei para você, que o sacerdote vai ter que vestir, no caso o Arão, teu irmão, além de tudo isso, eu quero que você mande fazer uma lâmina de ouro puro, e essa lâmina tinha mais ou menos a largura de 2 dedos, e mande gravar nesta lâmina de ouro a frase: santidade ao Senhor. E o sacerdote vai ter que usar essa lâmina de ouro na testa, como se fosse uma tiara. E vai ter que estar escrito nessa lâmina de ouro: santidade ao Senhor. Por que Deus, quando organizou o culto a Ele através de Moisés, mandou o sacerdote, principalmente o sacerdote, usar a lâmina com a frase santidade ao Senhor e colocar aqui na testa? Por que Deus não mandou colocar no pescoço? Ou um bracelete aqui, como um relógio, como se fosse um relógio no pulso para a pessoa ver toda hora? Por que Deus não mandou colocar essa lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor? Por que Deus não mandou colocar como um cinto em volta da barriga? Por que aqui na testa? Porque o sacerdote, ele teria que lembrar o tempo todo que Deus é santo. E Deus exige santidade dos seus servos. O livro de Apocalipse, quero que você vá comigo até lá, capítulo 5, quero que você leia isso, quero que você aprenda isso. Capítulo 5, versículo 9. E todo o céu cantava um novo cântico dizendo: digno és, Cordeiro, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis, e o que mais? Sacerdotes. Quer dizer que nós, cada pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, cada pessoa que é salva pelo sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, essa pessoa foi constituída como sacerdote. Cada membro aqui é um sacerdote constituído por Jesus Cristo. E o que é que o Deus Santo requer de você e de mim? Que usemos esta tiara, pela fé, escrita na nossa mente, gravada na nossa memória: santidade ao Senhor. Temor de Deus. Você entendeu? O que está faltando hoje nas igrejas? Vamos falar sério. Eu estou fazendo uma crítica também na Paz e Vida. O que está faltando hoje nas igrejas? Santidade ao Senhor. As pessoas nas igrejas estão se mundanizando, se secularizando de uma tal maneira que já se esqueceram que o Todo-Poderoso é santo. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Está compreendendo isso, igreja?
Porque nós não estamos aqui na terra para frequentar a igreja. Nós estamos na casa de Deus para nos aproximar daquele que é santo. E para nos aproximar dele, nós temos que santificar a nossa vida. Mas mesmo Moisés, sendo um homem santificado, não pôde se aproximar de Deus. Através de quem que Moisés pôde ver pelo menos as costas de Deus? Através da rocha. Através da fenda na rocha. Está compreendendo? Está entendendo? Só que a gente, quando entra na fenda da rocha, os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus. Quando a gente está na rocha, na fenda da rocha, nós somos santificados pela santidade de Jesus. E aí nós podemos chegar mais perto de Deus. Através de quem? Da rocha. Ele é a nossa rocha eterna. Por isso que cada pecador e pecadora, cada ser humano, se quiser Deus de verdade, tem que querer Jesus primeiro. Tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Receber a santificação pelo sangue de Jesus e fazer de tudo para continuar santo. Claro que a gente não é um super-homem, uma super-mulher, mas o que Deus quer ver na pessoa que foi salva, na pessoa que entrou na fenda da rocha, o que Deus quer ver? Um esforço permanente de ser santo, de permanecer santo, de fugir da mentira, fugir da fraude, fugir do erro, fugir do engano. Amém? Então vamos ficar todos de pé. Esse é o nosso Deus santo. Você vai colocar uma tiara na cabeça agora. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A igreja precisa resgatar a santidade ao Senhor. A igreja precisa resgatar o temor de Deus. Sacerdote, use essa tiara com a frase santidade ao Senhor. Por que aqui na testa? Por causa da mente, da memória, do cérebro. Não é no pulso não. Não é um cinto em volta da barriga. Não é no tornozelo não. É na testa. Não é uma cadeia no pescoço não. Uma canga no pescoço. É na testa. Por quê? Porque na testa está o cérebro. No cérebro está a memória. O que nós temos que lembrar o tempo todo? O que nós temos que lembrar o tempo todo, igreja? Santidade ao Senhor. Nós temos que lutar contra as oportunidades do pecado que aparecem, porque elas vão aparecer. Satanás não vai desistir não de te derrubar. Eu vejo que infelizmente muitas pessoas que perderam o temor de Deus vão ficando para trás, vão perdendo a salvação, porque se esqueceram desse item aqui, santidade ao Senhor. Deus tem que olhar para a gente e ver um esforço sobrenatural da nossa parte para fugir do pecado, para fugir da mentira, para fugir do erro, do engano, das oportunidades do pecado. Isso é santidade ao Senhor. Você foi constituída como sacerdote de Deus, através do sacrifício de Jesus. Cada um de nós aqui é um sacerdote. E Apocalipse 5:9 diz: e estes sacerdotes reinarão sobre a terra. Reis e sacerdotes. Mas não pode ser um rei mundano. Não pode ser uma rainha mundana. Não pode ser um rei pilantra. Não pode ser uma rainha sem vergonha. Está pegando? Está entendendo ou não?
Digno és de abrir o livro, né? De pegar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e todas as gentes, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não pode ser um sacerdote sem vergonha. Não pode ser um sacerdote malandro, fraudulento, adúltero. Não pode ser um sacerdote enganador, pilantra. Não pode, para se dar bem, com mentira. Não, você é rei e sacerdote. Como é que você vai se manter íntegro? Se você tiver gravado na sua memória essa tiara de ouro puro. A palavra de Deus é mais pura do que o ouro. E na tua testa gravado, santidade ao Senhor. Aí você vai se manter um sacerdote, uma sacerdotisa íntegro. Aí você vai se manter um rei, uma rainha íntegros. Aí sim, porque você está com essa lembrança permanente, santidade ao Senhor. Amém? Eu vou fazer um convite agora, para você entrar na rocha como fez Moisés. Vou fazer um convite agora para você ficar nesta rocha junto de Deus. Está escrito que Jesus se assentou à direita do poder de Deus. Recebeu todo o poder no céu e na terra. E Jesus disse: ao que vencer eu darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus disse: eu e o Pai somos um. É através de Jesus que você tem que entrar na presença de Deus. Jesus é a rocha. Você tem que entregar tua vida para Ele e dizer: eu quero mais experiências com Deus, e eu vou ter isso se primeiro eu tiver Jesus. Você tem que entregar tua vida para Ele, com exclusividade. Isso tem que ficar bem claro. Você não pode ter outras rochas ou pedras. Só existe uma rocha. Só existe uma rocha eterna. Você tem que estar na rocha eterna. Isso significa receber Jesus com exclusividade, como único, suficiente, exclusivo e o que mais? Eterno Salvador. Aí você vai para a rocha. Nenhuma pedra mais vai ter valor para você. Nenhum ídolo de pedra vai ter valor para você. Que você não vai estar mais em pedras. Você vai estar sobre a rocha que é Cristo. Tua vida hoje vai mudar. Você vai passar a ter uma intimidade com Deus como você nunca teve antes em toda a sua vida. E se você vier aqui na frente, Deus vai gravar em relevo na tua memória esta frase, pelo Espírito Santo Ele vai gravar na tua memória: santidade ao Senhor. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Olha que maravilha. Vem para cá, vem para cá. Vem aqui comigo, vem para cá. Glória a Deus. É fácil entender, não é? É fácil entender. A palavra é tão simples, é tão fácil entender. Vem aqui para frente, a palavra é clara. Glória a Deus, vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Quero chamar aqui na frente os filhos pródigos. Ô filho pródigo, ô filha pródiga, você que está sem igreja nenhuma, saiu, uma hora vai numa reunião em tal igreja, numa outra semana você vai em outra, mas você não é membro de igreja nenhuma. Você conhece a palavra, mas você não é membro de igreja nenhuma. Você está fora do corpo. Jesus disse assim em Mateus 18:19: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu também. Deus nos deu esse poder de ligar aqui na terra e fazer a ligação no céu. Filho pródigo, filha pródiga, vem aqui para frente. E todos que estão sem igreja, vem aqui para frente que eu vou te ligar no corpo de Cristo.
Vem para cá, vou te ligar no corpo de Cristo. Vem, vem. Eu vou te ligar na rocha. Pastor João Ribe, às vezes eu estou na rocha, às vezes eu estou fora da rocha. Não tenho aquela firmeza. Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tem que praticar a palavra. Então, vem cá, você que está instável na sua vida cristã, ou pensando em desistir, ou com dificuldades para seguir a Cristo, ou com dificuldades para permanecer na rocha, ou com dificuldades para ter santidade ao Senhor, vem aqui na frente agora que nós vamos orar. Vem para cá, vem, você que quer mais intimidade com Ele, você que quer ter uma renovação através do Espírito Santo, vem para cá. Pastor João Ribe, eu quero mais intimidade com Deus, eu quero levar uma vida mais santificada com Deus. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Você que está ouvindo esta palavra à distância, através do rádio, em qualquer lugar do Brasil, da Europa, da África, até na América do Norte, na América do Sul. Você que está ouvindo esta mensagem no computador, pela internet. Então, em nome de Jesus, quer entregar a vida para o Senhor? Quer colocar os teus pés sobre a rocha e entrar na fenda? Quer entrar na fenda da rocha? Quer se banhar com o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado? Então, se possível, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Pastor João Ribe, eu estou dirigindo, eu estou em trânsito, estou num ônibus, estou num trem, num comboio, numa lotação, estou ouvindo aqui a mensagem pelo rádio, no meu celular. Pastor, eu estou no busão lotado aqui, ouvindo a mensagem aqui no celular, estou ouvindo aqui no ônibus, mas eu quero entregar a vida para Jesus e não tenho como me ajoelhar, que eu estou em trânsito. Então Deus está te vendo. Mande um sinal para Deus agora, aí onde você está, à distância. Se não pode se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Isso é um sinal para Deus. Você que está dirigindo, coloque a mão sobre o teu coração. E agora eu vou pedir para cada pessoa que veio para frente se ajoelhar diante do altar, como eu já estou ajoelhado. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Hoje eu vou dizer uma coisa, você ganhou a tua vida. Hoje você ganhou a tua vida. Hoje você ganhou a vida eterna. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu preciso tanto do Senhor, mas eu aprendi que o Senhor é santo, e eu só posso me achegar ao Senhor se for através da rocha que está junto de ti. E eu aprendi que a rocha é Jesus Cristo, e o Senhor disse que é para eu entrar na fenda da rocha. Eu entro agora nas feridas do Senhor Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário. E através de Jesus Cristo, eu suplico, perdoa todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e me faz cada vez mais temente a Ti. E eu quero santificar a minha vida. Grava agora na minha mente, na minha memória, esta frase: santidade ao Senhor. Eu quero me lembrar desta frase o tempo todo, porque eu aprendi que para eu continuar na Tua presença, eu tenho que estar em santidade. Meu Deus da glória, me purifica e me santifica com o sangue de Jesus, e me dá também o Teu Espírito Santo para me ajudar a ficar firme
nesta santificação, neste caminho. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.